Você sabia que a demência e o mal de Alzheimer ou doença de Alzheimer compartilham muitos sintomas, mas não são a mesma coisa? Com a ajuda do geriatra Nathan Schetter, vamos entender um pouco mais sobre essas doenças e as formas como evitá-las. É agora, no Momento de Saúde. Demências são doenças que levam a pessoa a ter dificuldade de fazer suas atividades de forma independente. O que isso quer dizer? Começa a ter necessidade de precisar de ajuda, seja porque não está lembrando de fazer suas atividades, porque perdeu a capacidade de fazer isso por qualquer outro motivo, mas que também tem relação com o pensamento, a lembrança, a memória. E isso a gente vai chamar de demência. Alzheimer é uma das demências. Existem outras demências por outras doenças. Existem as demências que vêm quando a pessoa já tem, por exemplo, uma doença de Parkinson, ou quando a pessoa é diagnosticada com um derrame e depois isso vai fazer com que ela comece a ficar mais esquecida, ou mais lenta no pensamento, mais difícil de fazer suas atividades. A gente também pode chamar isso de demência vascular. O que é muito importante é não deixar passar uma queixa desse tipo de esquecimento, ou de dificuldade de fazer as coisas, ou de lentificação do pensamento, como uma questão da idade. A demência de Alzheimer é a demência que costuma acometer as pessoas a partir dos 60 anos, começa a ter uma certa dificuldade, em primeiro lugar, de ter lembranças das coisas que acabaram de acontecer, memórias, enfim, mais recentes, e isso vai caminhando para memórias cada vez mais tardias. Então vai tendo um esquecimento progressivo. Isso também pode vir com outras coisas, às vezes se atrapalhar com palavras, se atrapalhar em fazer alguma atividade, e por isso é importante sempre estar bem atento. Não existe cura para o Alzheimer e nem para as outras demências, mas o que a gente faz é, na medida que a gente consegue fazer o diagnóstico mais precoce, a gente entra com medicação mais cedo e aí a gente tenta fazer a pessoa não ter uma progressão tão rápida da doença. E é isso que a gente faz quando a gente medica. Agora, existem outras medidas que fazem a gente prevenir, de certa forma, os problemas de memória, inclusive o Alzheimer. Então, ter sempre, ao longo da vida, uma alimentação saudável, um bom regime de sono, fazer exercício físico, então diminuir os fatores de risco que são fatores de risco para o coração. Então, regular a pressão, regular o diabetes, não fumar, fazer um consumo de álcool razoável. Então, isso tudo a gente ajuda a não ter o desenvolvimento dessa doença numa fase tão tardia. Então é importante cuidar da saúde ao longo da vida toda para depois colher esses frutos um pouco lá para frente. Dr. Nathan Schetter é geriatra e membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Para saber mais sobre o médico, acesse o site dele, que é drnatangeriatria.com.br. Nathan com N de navio no final, DR de doutor, drnatangeriatria.com.br.